Fala pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado aí os nossos últimos embates aí, as nossas últimas aulas, né? Que vocês possam ter aproveitado o conteúdo, terem feito os exercícios da apostila, né? E nós vamos retomar hoje falando ainda dos povos da antiguidade. Lembrando que nas últimas aulas nós mencionamos a respeito dos povos, principalmente da região da Mesopotâmia, e agora nós vamos estudar outros povos que também nos deixaram um imenso legado cultural. Não tem como a gente falar em sociedade moderna sem falar da nossa herança grega. Afinal de contas, todos nós somos um pouquinho grego, de acordo com aquilo que são as heranças que foram nos deixadas. E isso a gente vai ver a partir da aula de hoje. Se liga aí, galera, Grécia Antiga. Pessoal, quando a gente fala em Grécia Antiga, né? Aliás, quando a gente fala em Grécia, sempre vem muitas coisas à cabeça, né? Principalmente os filmes aí, os filmes antigos, alguns filmes aí que brilharam no cinema, alguns heróis gregos, mitologia, né? Falando dos deuses gregos que tinham a aparência humana, que tinham a feição humana, né? Seriados aí que fizeram muito sucesso na TV aberta, né, na década de 90, no início da década de 2000 ali, como Hércules, como a Xena, né? Eu sei que você não é muito da época de vocês não, mas se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão ver que o que eu estou falando é real. Então nós vamos observar aqui como surgiu essa civilização grega, lá nos seus primórdios, né? Então esse é o foco da nossa aula de hoje, e aí nós vamos desdobrando o processo de formação dessa sociedade e como que ela vai se desenhando aí ao longo da história, transformando-se num imenso legado que foi nos deixado aí durante as pesquisas históricas e aquilo que foi deixado para a nossa sociedade atual. Né? Então, de um modo geral, o território grego é um território muito recortado. Nós vamos ver isso no mapa a seguir. Né? Ou seja, é um território que não havia tantas terras agricultáveis assim. Apesar de ter algumas planícies férteis, né? O solo é uma região montanhosa, né, uma região muito rochosa, então nós vamos perceber que terra em abundância não tinha sim, afinal o território era bem fragmentado. Né? Mas, por outro lado, essa ausência de terra vai favorecer eles terem como quintal ali o mar. Né? Então vai ser um povo que vai ser voltado para a navegação, principalmente ali as margens do Mar Egeu e também do Mar Jônio. Né? E principalmente essa fragmentação desse território vai favorecer, né, o surgimento das cidades-estado um tanto quanto distantes umas das outras, cada uma com a sua autonomia, cada um com a sua identidade. Isso a gente vai ver no discorrer das aulas. Então, aí para vocês terem ideia, né, um pouco do que é o território grego, né, daquele período. Então, cidades aí bem espaçadas, bem fragmentadas, né, vai fazer com que esse território não tivesse uma unidade administrativa, tivessem cidades independentes entre si. Né. Aí uma periodização da história, né, para a gente entender em quais períodos vai se desdobrar a história grega, o período pré-homérico, né, que é o período de povoamento da Grécia Antiga, que nós vamos discorrer já já. Vai do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, né? Quando é criado ali, quando é narrado o poema da Ilíada e a Odisseia, que fala sobre a guerra de Troia, né? Nós vamos falar sobre isso também. O período arcaico, né? Marcado pela organização das cidades-estado grega, da polis, nós vamos ver isso. E num segundo momento, nós vamos ver o período clássico, né? O apogeu, o auge da sociedade grega, das cidades-estado, e depois já o período helenístico, que marca a decadência dessa sociedade com o surgimento aí do Alexandre o Grande, que vai dominar toda aquela região. Isso aí a gente vai ver no momento oportuno. Né? Então, o período pré-homérico, né, começa na ilha de Creta. A ilha de Creta, conhecida aí pelo Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos é o que guardava ali a figura do Minotauro, né, aquele ser, né, mitológico com o corpo humano e cabeça de touro que se alimentava de carne humana. Né? Então esse mito ali da ilha de Creta
falava-se que o rei Minos ganhou de Poseidon um touro muito bonito para que pudesse ser dado em sacrifício a esse deus, mas o rei se encantou tanto com o touro que não quis sacrificá-lo, né? E acabou sacrificando um outro animal no lugar. Poseidon, irado com a traição do rei Minos, faz com que a sua esposa se apaixonasse pelo touro, né? E dessa união vai nascer essa criatura horrenda, né? Com o corpo humano, com a cabeça de touro, né? Que vai ser aprisionado no labirinto de Quinossos, aonde ele tinha que ser alimentado anualmente aí, comendo carne humana, comendo vítimas humanas. É a história do Minotauro, que só vai acabar, né, quando surge o herói grego Teseu, que vai conseguir derrotar, enfim, matar esse ser mitológico com a ajuda da Ariadne, a filha do rei Minos, por quem ele vai se apaixonar. Ela dá uma adaga para ele e ele consegue matar esse ser mitológico, libertando aí os jovens que eram dados em sacrifício naquele período. Né? Muitos historiadores vão apontar essa história, esse mito da formação de Creta com a realidade que vivia, em que Creta dominava as outras cidades na sua circunvizinhança e essas ofertas que eram dadas e simbolizadas pelas vítimas eram os impostos que tinham que ser pagos, né, para a ilha de Creta. Então, pessoal, mais tarde vão conviver nesse território outros povos também que vão ajudar, né, nessa miscelânea para formar o povo grego, o povo heleno, né, que vão ser os aqueus, os jônios, os eólios, e nós vamos ver que num outro momento vai surgir um outro povo aí também, os chamados dórios. Então, o período creto-micênico ou período pré-homérico, né, é quando os aqueus acabam chegando na ilha, né, a chamada civilização minoica, né, é uma cidade rica comercialmente falando, né, as mulheres desfrutavam de certos privilégios e tudo mais. Quando ela é invadida pelos aqueus, eles vão assimilar boa parte da sua cultura, né? Daí é o que nós vamos chamar de civilização creto-micênica, né? Vão herdar características desses povos e vão controlar boa parte do comércio ali, né? Então aí mostrando no mapa como que vai ficar essa questão. A Guerra de Troia, né, descrita nesse período, a que marca justamente, muitos vão dizer que a Guerra de Troia é um mito, né, um conto, né, mas ela vai ser descrita ali pelo Ulisses, né, aliás, pelo Homero, né, por meio do personagem Ulisses, ou Odisseu, pode aparecer com os dois nomes. Ele vai descrever a guerra, né, contra a cidade de Troia, né, dos gregos contra os troianos. E muito provavelmente, né, uma das guerras que vai se desdobrar com a famosa tática de guerra chamada cavalo de Troia, né, é onde surge a expressão ali, presente de grego, onde atribui-se ao presente de grego algo que não é muito benéfico, afinal de contas, o cavalo que foi dado aos troianos tinha dentro vários soldados gregos, né, que acabaram aí derrubando a fortaleza, né, de dentro para fora, já que era intransponível, era quase que impossível se chegar na cidade de Troia pelas suas muralhas, né? Então, uma história aí que é muito contada e tem um filme, esse que está na tela aí, muito bom, que eu deixo de dica para vocês. Um filme estrelado pelo Brad Pitt, e o Orlando Bloom também participa desse filme, né? Onde o Orlando Bloom faz o papel do príncipe Paris, né, que rouba a Helena, né, do rei Menelau, e aí dá origem à Guerra de Troia, onde vai fazer com que os gregos marchassem, né, sobre a cidade até que colocasse fim à hegemonia de Troia. Após a destruição de Troia, vão chegar os famosos dórios, né? Os dórios vão ser marcadamente reconhecidos como um povo muito violento, afinal de contas já dominavam a metalurgia, e vai ser um povo ali muito bélico, muito voltado para a questão da guerra. Tanto é que a chegada dos dórios na região vai acontecer a primeira diáspora grega. Vai fazer com que, de fato, muitos dos povos que viviam ali, né, migrassem para outras regiões e buscassem terras mais seguras, né, durante esse período. Então aí, novamente, um infográfico mostrando, né, a questão de como estava a questão da Grécia a partir do século XVIII a.C. O período homérico, né, é marcado pelas terras comuns ainda que haviam dentro da Grécia,
né, os chamados genos, uma agricultura, uma economia ainda voltada para a agricultura, autossuficiente, né? O aumento da população vai fazer com que esse sistema praticamente se dissolva, porque vai haver necessidade de busca de novas terras, né? E aí o esqueminha, onde os gemos, né, vão dar origem às frátrias, que vão dar origem às tribos, né, às demos, e por consequência vai resultar na formação das cidades, onde ali vai ter a questão da propriedade privada, na busca das melhores condições e a diferenciação entre os grupos sociais, né? No período homérico, né, passam a surgir as divisões sociais devido a essa questão da terra, né, principalmente os eupátridas, aqueles que eram ligados ali à posse da terra, dos primeiros habitantes da região, vão ter uma série de privilégios, né? Então, justamente nesse período, vai haver novamente um período de dispersão, de diáspora, né, onde muitos ali vão abandonar a região em busca de outras localidades. E é justamente nessa segunda saída, que os gregos vão colonizar outras áreas. Vão colonizar principalmente a região que a gente conhece como a Itália, a região da Sicília, da Sardenha, né? É o período que nossas colônias vão ser chamadas de Magna Grécia, ou seja, vai ser uma extensão do território grego, né? Um pouco distante ali do seu território original, né? Principalmente com o surgimento dessas colônias que vão ser erguidas ao longo desse período. Aí, novamente, as imagens, né, por meio desse mapa, mostrando principalmente a região aí da Sardenha, bem ali levadas, banhadas pelo mar Mediterrâneo, né, bem próximo ali ao mar Egeu. Então, ele percebe a região onde os gregos vão acabar se consolidando ali também, né? O período arcaico é quando os genos vão crescer a ponto de formar cidades, ou seja, os agrupamentos humanos vão estar maior, né, e vai se formar o que nós vamos chamar de polis, né? Lembrando que a palavra política vem de polis, ou seja, quem era o político na Grécia Antiga? É aquele que discutia os assuntos da polis, ou seja, assuntos que eram de interesse comum, né? Então, a polis é marcada pela urbanização, a formação dos centros urbanos, né, com uma organização política e social independente das outras cidades. Então, cada cidade tinha uma organização diferente, tanto uma organização política como uma organização administrativa. Tinham leis próprias, tinham organização própria, né? Então, eram chamadas cidades-estado, porque elas fechavam-se em si, não tinha nenhum governo, nenhum poder acima da cidade, né? A cidade se autogovernava por meio ali dos seus cidadãos e da forma com que elas vão se estruturar, né? Então é justamente a formação dessa polis, né, que elas vão ter uma autonomia política, vai ter uma descentralização administrativa, né? E o interessante é justamente essas características, juntamente com a característica natural, que vai fazer com que as cidades gregas não se consolidassem como um estado único, ou seja, não formassem o estado grego, mas eram várias cidades independentes que cada uma tinha o poder de se governar, né? Exemplo claro disso, de diferença entre essas cidades, são os exemplos de Atenas e Esparta, cidades que, embora sejam consideradas cidades gregas, tinham uma diferença cultural enorme. Atenas, berço da democracia, de outro lado, Esparta, berço da guerra, né? Até porque os espartanos eram de origem, tinham na sua formação os dórios, então um povo bélico voltado para a guerra e tudo mais. Então, dentro dessa questão, eram cidades meio que antagônicas, ou estavam em lados opostos, enquanto uma primava pela filosofia, pela busca da razão, a outra buscava o embate, o culto ao corpo, né, a busca ali do soldado perfeito. Mas isso aí a gente vai ver também mais detalhadamente ao longo das nossas aulas, né? Então, uma pergunta que eu deixo para vocês. Se não havia Estado organizado acima da polis, ou seja, as cidades se autogovernavam, né, como podemos considerar a Grécia como civilização? Então, quais são os elementos que vão definir a unidade desse povo? Como que a gente vai conseguir identificar que espartanos ou atenienses eram em si gregos? Ou seja, quais são os elementos que vão dar unidade, que vão ser reconhecidos como membros de uma mesma civilização, de um mesmo povo, tá? E o interessante é que são dois elementos. Um deles é a língua, tá? Então, esses povos partilhavam da mesma matriz linguística, que era o heleno. E o grego adorava ouvir o som da própria voz. Tanto é que adorava discursar, principalmente os atenienses, quando iam para a praça,
discutir política, né? E outro elemento é a religião. A religião grega também vai ser um elemento de unidade. Então, observe, embora houvessem várias cidades-estados independentes e autônomas, elas tinham elementos comuns, como a religião e como a língua. Tá? Então, religião essa que era a religião politeísta, né? Onde os deuses eram imortais e eram semelhantes aos humanos em alguns aspectos, como, por exemplo, na forma. Então, os deuses gregos tinham a mesma forma humana, inclusive partilhavam dos mesmos sentimentos humanos. Então, sentiam inveja, ira, amor, paixão, né? E daí toda a história que vai vai se desenrolar a partir dos mitos, a partir da religiosidade grega, né? Que aí vai dar pano para manga e vai ter inúmeras histórias que nós podemos citar aí uma ou outra ao longo da história, né? O período clássico é o período em que as principais cidades gregas vão de fato se projetar num alcance maior, como Esparta e Atenas, né? E nós vamos ver depois, num segundo momento também, as cidades, o período helenístico, onde já vai haver ali uma sobreposição de outros povos sobre o ideal grego. Então, pessoas, hoje o básico sobre o início da civilização grega. Na próxima aula, nós já vamos debruçar um pouquinho mais sobre o que era Esparta, sobre o que era Atenas, sobre o que era ser cidadão nesse contexto. E aí nós vamos trazer vários aspectos aí que são muito similares à nossa realidade. Nós vamos ver que a história não está tão no passado assim não. Muito pelo contrário. Ela vai nos dizer muito da sociedade em que nós nos encontramos hoje. Certo? Vejo vocês no fórum, estou à disposição para dúvidas. Até a próxima. Abraço!